Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, a pedidos, eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre como a gente pode lidar com pessoas invasivas. Sabe aquela pessoa pitaqueira, enxerida, intrometida, que fica dando pitaco na sua vida sem você ter perguntado, ou nas redes sociais mesmo, comentários não solicitados. Quem nunca passou por isso e quem nunca fez isso, às vezes até sem perceber, por falta de consciência, né? A gente vive numa cultura que favorece muito a invasão. Existe um pouco esse padrão aqui da invasão ao espaço pessoal do outro. Por isso, como fala o Ali Cravo, é muito importante a gente aprender a delimitar o nosso espaço de forma perceptiva, de forma generosa, mas comunicar o nosso espaço para o outro. Porque se a gente não comunica o nosso espaço, as pessoas vão entrando. Elas não sabem até onde elas podem ir com a gente. É importante que a gente comunique com clareza, com percepção, com generosidade, né? Isso é o principal, mas para deixar claro até onde o outro pode ir conosco sem nos invadir, de forma que a relação fique saudável. É importante que o outro também nos comunique até onde a gente pode ir com ele para que a gente não invada o espaço dele. Assim as relações ficam mais saudáveis e mais dignas. Eu dei um exemplo no Instagram há pouco tempo que vocês gostaram muito nos meus stories, né? Eu até mostrei uma situação pessoal para usar como exemplo e até como pretexto para poder abordar esse assunto da invasão. Então teve uma pessoa lá, X, que fez um comentário para mim sobre algo que eu não tinha perguntado. Ela fez um comentário inbox. Não foi um comentário que me ofendeu nem nada, mas foi um comentário invasivo, porque eu não tinha perguntado a opinião das pessoas sobre aquele assunto, eu não estava disponível para ouvir sobre aquilo. Eu achei uma atitude assim, sem percepção, né? Eu daí até divulguei como eu lidei com essa situação para servir eventualmente como sugestão para quem sentir afinidade com a proposta. E essa sugestão que eu vou dar para vocês, eu aprendi com a Ali. Por quê? Eu tenho histórico de vida em que eu fui muito invadida, eu me deixei invadir, atraí situações de invasão, muitas situações de invasão em relações interpessoais, né? E como eu sempre tive que lidar com muita gente meio entrona, meio invasiva, meio sem noção de espaço, eu muitas vezes me submetia a relações indignas, não falava não, engolia muito sapo e ficava com muita raiva por não me posicionar. Mas eu ficava com raiva, como eu falava ali, não do outro, era uma raiva de mim mesma, que muitas vezes eu projetava no outro, né? Mas eu ficava com raiva de mim por ter engolido aquele sapo, por não ter colocado limite, por não ter falado não, por não ter falado pra pessoa, aqui não, você pode vir até aqui não, até aqui já é demais pra mim, né? Então, como eu não conseguia colocar limite, eu me deixava invadir, eu vivia com raiva o tempo todo, porque eu não queria falar não pra não parecer chata. Só que eu não percebia que ao não falar não e ao me deixar invadir, eu dava mais vezes esse sinal para o universo e mais vezes eu era invadida, enfim. E aquilo não acabava, era um ciclo interminável na minha vida, né? Que se repetia e o padrão sempre se repetia justamente para eu aprender a falar não e a colocar limite. E hoje eu considero que eu até, de certa forma, sei falar bem o não e colocar limite. E aí o Ali me ensinou uma técnica que fez muito sentido pra mim, talvez faça pra alguns de vocês. Eu percebi pelo feedback que vocês me deram nos stories que fez muito sentido pra muita gente, vocês adoraram, a maioria das pessoas entendeu e gostou muito das sugestões. Que é assim, quando uma pessoa faz um comentário sem noção, sabe aquela pessoa que dá uma sugestão não solicitada pra você, que você não tá aberto pra receber aquilo, você não perguntou a opinião dela, e ela vem e se mete de um jeito invasivo e tenta impor a opinião dela, não tem humildade de reconhecer que ela está errada. Uma sugestão interessante é você usar a técnica do espelho, sempre com amorosidade, com alegria, sem raiva, tá, gente? Então, por exemplo, a pessoa veio e falou, sei lá, que o seu cabelo estava feio e que você deveria ter tal e tal cabelo porque ficava muito melhor pra você e tal.
Só que muitas vezes você não tem intimidade com a pessoa, você não deu liberdade para ela te dar aquela sugestão, você não perguntou nada para ela e ela chega impondo aquela sugestão sem saber se você quer ouvir ou não, porque de acordo com a verdade dela, aquilo é melhor para você. Então ela quer te enquadrar na verdade dela. Como é que você pode lidar com pessoas que têm esse nível de consciência tão primitivo, né? Você pode fazer o espelho. Então você fala assim para a pessoa: olha, sabe que eu acho interessante também? Você também podia mudar o seu. Eu não tô gostando muito da cor do seu cabelo não, tá meio esquisito. Ia ficar melhor se você usasse essa ou aquela cor. Experimenta fazer, você vai gostar. Muitas vezes, quando você faz o espelho, sem raiva, não é picuinha, tá, gente? Não é vingança, não é com reatividade. É o espelho para a pessoa se perceber. Porque quando a pessoa tem uma consciência muito primitiva, ela não se percebe, ela se projeta no outro. Ela não tem empatia para perceber que o outro é um indivíduo. Em geral, ela vê o outro como uma extensão dela, então ela se projeta. Geralmente é um traço narcisista, né? Muito característico. A pessoa nega a si mesma, né? Então ela se projeta no outro e ela não consegue ver o outro como sendo alguém que tem direito a uma individualidade. Ela acha que ela tem que moldar o outro de acordo com a verdade dela. É uma grande falta de percepção. Então ela se expressa com o outro como se ela estivesse falando com ela mesma, né? Então o outro é uma extensão. Como o Ali Cravo fala, nós tratamos os outros muitas vezes da mesma forma que a gente se destrata. Então assim, muitas vezes a gente não tem amor próprio, não se autoconhece e a gente projeta isso nos outros. Então se a pessoa tenta falar assim com você, impondo a verdade dela, e você faz o espelho para ela se perceber, é uma forma de você responder e não reagir à atitude do outro. Você delimita o seu espaço, você não engole o sapo, você não faz com raiva, você não engole o sapo, você coloca o limite, né? E muitas vezes a pessoa fala: nossa, realmente o que eu fiz foi muito chato, né? Eu fui muito invasiva. Porque às vezes a pessoa não percebe. Em geral, a pessoa não percebe que está sendo invasiva, ela acha que ela está certa. E muitas vezes o espelho ajuda a se perceber e ajuda, acima de tudo, a você mesmo não engolir aquele sapo, não ficar com raiva, colocar um limite com generosidade, né? E aí fica uma relação harmoniosa, uma relação saudável dentro do possível. É muito importante, novamente vou repetir. Não faça isso com raiva, com picuinha, tipo assim: ai, ela falou isso, agora ela vai ver também o que eu vou falar pra ela. Não é com essa postura infantil, tá, gente? É fazendo uma boa, com amorosidade, mas faz ali o espelho. Tem uma situação de espelho muito interessante, que foi muito bacana, que inclusive aconteceu comigo e com o Ali. Eu tava indo pro estúdio dele, né, que inclusive é aqui onde eu gravo. Eu tava vindo pra ter minha sessão, a gente tava subindo no elevador, e tinha uma pessoa falando no celular, uma pessoa muito sem noção, falando tipo aos berros no celular e ocupando todo o espaço ali do elevador, né? Tava muito desagradável e invasivo. Eu tava me sentindo muito invadida com aquela situação, porque tava um clima estranho. E tava querendo conversar com o Ali. Então o que o Ali fez? Sem raiva, com alegria, para dividir o espaço. Ele começou a falar alto comigo, né? Ele começou a falar, ele elevou o tom de voz numa boa, sem raiva, com alegria, e pra gente se ouvir, pra gente se entender ali, né? Pra gente conseguir ter uma comunicação, porque tava impossível, né? Tava impossível. E tom de voz normal, tom de elevador, que seria respeitoso, num volume discreto, estava impossível, porque a pessoa lá estava aos berros no celular, e a gente estava conversando, né, a gente entrou ali no elevador, a pessoa aos berros: pô, então eu vou só aumentar o volume da voz, Sim. Mas não modificar o estado de espírito. Exatamente. A gente estava conversando uma coisa alegre, uma coisa agradável, até divertida, então só aumentou o volume de voz e dividimos o espaço. Dividimos o espaço, E foi interessante que a pessoa olhava, eu via isso com campo lateral de visão, porque eu não encarava a pessoa, mas ela olhava num tom de: poxa, eu estou falando no celular. Como você não está vendo que eu estou falando no celular? Como se o espaço fosse dela. Exatamente. É nosso, o espaço é nosso. Exatamente, é isso, é perfeito essa definição. Porque é interessante falar para as pessoas, né, que assim, muitas vezes quando a gente faz o espelho, parece, para quem não entende a técnica, pode parecer picuinha, vingancinha do ego. Ai, tá tratando a pessoa igual, é vingancinha. E não é isso, gente, é uma postura de alegria, de amorosidade, para dividir o espaço. Porque no caso, a mulher, como ela
era muito sem noção, invasiva e sem percepção naquele momento. Não conheço a mulher, mas aquela atitude dela era uma atitude invasiva. Ela queria ocupar o espaço só para ela. Dane-se que tem outras pessoas no espaço. Então, para a gente não invalidar a nossa presença, para a gente conseguir dividir o espaço de uma maneira saudável, a estratégia que o Ali usou, que a meu ver foi muito sábia, foi ocupar o espaço que cabia a ele, sem invalidar o dela, né? E no entanto, ela sendo extremamente invasiva naquela atitude, ela achava que ele estava errado. Ela olhava tipo assim: oi, tô no celular. Mas aí caberia dizer para ela: oi, estamos num elevador. Esse espaço não é só seu, né? É nosso, então vamos compartilhar. E em geral, quando a pessoa é muito invasiva, é muito espaçosa e ela tem essa situação do espelho, ela fica com raiva do outro e nem sempre ela percebe que ela tá fazendo o mesmo, né? O que acontece com as pessoas invasivas? E é interessante porque muitas vezes nós somos os invasivos e não percebemos. Eu também já tive atitudes invasivas quando eu tinha outra consciência e eu não percebia. E aí quando alguém fez o espelho comigo, eu pude me perceber. Fiquei com raiva na hora, queria matar a pessoa, mas depois eu falei: nossa, realmente eu estava sendo invasiva e eu não percebi. Então, por que muitas vezes a pessoa ela é invasiva? Isso é uma coisa muito interessante que o Ali me ensinou também. Então é assim: a pessoa invasiva, em geral, ela é muito controladora e ela é muito projetiva. Então, quando ela olha para o outro, ela não consegue ver que o outro é um indivíduo que tem uma singularidade, porque ela se projeta no outro. Em geral, são pessoas que têm traços narcisistas, né? Então, como ela não vê a individualidade do outro e como a capacidade de empatia dela é muito baixa e muitas vezes nula, ela não percebe a verdade do outro. Ela quer impor a verdade dela de forma dogmática no outro. Então, quando ela vai sugerir alguma coisa para outra pessoa, ela não faz uma sugestão, é uma imposição. Ela já chega falando que ela tem a verdade absoluta. Não, isso aí tá feio, você não pode fazer isso. O certo é assim. Ela já chega impondo isso, quer dizer, não tem a humildade para reconhecer que ela pode estar errada e que aquela é a visão dela de acordo com o atual nível de consciência sujeita a erros. Então, o que é a verdade, afinal? É o que você acha? É a sua experiência? Será que a verdade ela é relativa ou ela é absoluta? A meu ver, que eu aprendi com Osho, a verdade ela é algo que você encontra quando você se conecta com a sua essência. Ela não é algo que é importado de fora. A verdade não está no livro que você lê, no livro de etiqueta que você lê. A verdade suprema é essa e tem que ser assim. Ou no livro XYZ, a verdade está aqui. Não, a verdade vem da minha conexão com a essência. Por isso que cada pessoa tem a sua verdade de acordo com o seu nível de consciência. Então, se eu vou propor algo para alguém, eu tenho que ter muita humildade e percepção, primeiro para perceber se a pessoa quer ouvir a minha sugestão, ela está aberta a isso, ela quer ouvir, ela pediu a minha opinião. Ah tá, ela quer ouvir, eu tenho intimidade para sugerir, ela está aberta, ela pediu a minha opinião. Então vou lá eu dar a minha opinião que foi solicitada. Então vou falar assim: ah, fulana, bom, com licença, fulana, olha, na minha percepção, o que você poderia fazer é assim, assim, assado. Confira no seu coração se faz sentido para você, se te toca ou não. Então é sempre legal você considerar que a sua visão pode estar errada. E que a pessoa tem que conferir no coração dela se aquilo a toca ou não, se faz sentido ou não. Quando você se coloca nessa postura com percepção, com humildade, você está dando uma sugestão generosa e você está considerando que você pode estar errado. Que o que você está falando não é uma verdade absoluta, é uma verdade para você, mas que a realidade do outro é diferente da sua. Isso deveria ser uma coisa óbvia, gente, mas infelizmente não é. Inclusive, teve uma situação aí há pouco tempo até, que teve uma blogueira que foi num casamento e ela postou a foto da roupa que ela foi no casamento. E aí um monte de gente nos comentários, era uma blogueira de moda e beleza, e um monte de gente nos comentários começou a meter o pau na roupa dela, né? E tinha muita gente que justificava essa atitude de meter o pau falando assim: ah, ela é blogueira de moda e beleza, é uma figura pública, ela tem que aguentar isso. Não, não tem. Por quê, gente? Uma coisa é a pessoa postar a foto da roupa e falar assim: gente, o que vocês acham da minha roupa para esse casamento? Vocês gostaram?
Vocês acham que é melhor essa roupa ou aquela? Como é que eu fico melhor na opinião de vocês? E aí sim, a pessoa se abriu para receber uma sugestão, ela tá pedindo a sua opinião. Agora, uma coisa é a pessoa comunicar algo que já tá pronto, que já tá decidido. A outra, ela pedir a sua sugestão, ela pedir a sua opinião. Que nem uma pessoa que vai casar com fulano de tal e vai comunicar para a família que vai casar com fulano. Aí às vezes alguém da família fala, não, mas espera aí, você não tem que casar com o fulano. Fulano não é pra você. Aí cabe a pessoa, se ela se sentir invadida, falar assim, olha fulano, eu agradeço a sua sugestão, mas eu não tô perguntando o que você acha, eu tô comunicando a você uma decisão que eu já tomei. Eu tô te convidando a ir nesse casamento. Se você não concorda com o casamento, é um direito seu, né? Mas eu tô comunicando uma decisão que está tomada, eu não estou pedindo uma opinião sobre ela. Vocês percebem a diferença, gente? Uma coisa é você comunicar algo, outra coisa é você pedir a sugestão. Se é um amigo seu, muitas vezes, eu escuto isso aos montes, né? Que tem gente que fala assim, ah, mas eu tenho que falar essa verdade pra pessoa, ela tem que escutar, porque se eu que sou amigo não falar a verdade, como é que ela vai saber que ela tá errando? Como é que ela vai saber que ela tá pagando o mico? Eu tenho que falar pra ela que essa roupa é ridícula. Gente, peraí, ridículo de acordo com quem? O que é ridículo, afinal? De acordo com a sua percepção, com o seu nível de consciência, mas ao falar que a roupa do outro tá ridícula, você considerou que essa é a sua visão sujeita a erros de acordo com o seu atual nível de consciência e que aquela pode não ser a verdade do seu amigo? Você considerou isso? O que é a verdade, afinal? É o que você acha que é verdade? Vocês entendem? Então, gente, assim, a minha sugestão amorosa para quem quiser e para quem sentir afinidade, para quem sentir no coração que deve, eu tô aqui no meu canal, no meu espaço, dando sugestão para quem quiser ouvir. Quem não quiser é só fechar o vídeo, né? Então, assim, gente, você vai dar uma sugestão, perceba se a pessoa tá aberta àquilo, se ela quer ouvir, se ela tem preparo, se ela te perguntou, se você tem intimidade para falar aquilo para ela. Na hora de falar, é saber como falar, quando falar, é o jeito, né? Porque tem muita gente que chega assim, ah, mas só porque eu falei a verdade, só porque eu falei uma opinião oposta dela, ela não gostou, se ofendeu, me bloqueou. Olha a leitura que a pessoa sem percepção faz da atitude invasiva dela, ela ainda acha que ela tá certa. Então, assim, na verdade não é que o outro bloqueou porque você falou uma coisa contrária, você tem que ver o jeito como você falou, a maneira que você falou, a intenção, quando você falou, a pessoa solicitou sua opinião, a pessoa estava disponível para receber aquilo, ela perguntou o que você acha, porque uma coisa é a pessoa chegar, perguntar o que você acha, você fala, ela se ofende, aí tudo bem, é problema dela, porque ela perguntou. Né? Se ela se ofendeu, é o problema dela, afinal de contas, ela estava perguntando o que você achava. Agora, se ela não perguntou, se ela não quer saber, se a sua opinião não interessa pra ela e você vai se meter e toma uma patada da pessoa que se sentiu invadida, você pediu, né? Você tava entrando num espaço que não era seu, sem pedir licença, de uma forma autoritária, querendo impor a sua verdade. Então, gente, se a gente vai entrar no espaço de outra pessoa, a gente tem que ter percepção, sabe? O outro quer me ouvir, eu vou sugerir alguma coisa, como eu vou sugerir? Que tom de voz eu vou usar? Isso é muito comum em família, né, gente? É o prato do dia na família brasileira. É a invasão, é a gente se metendo daqui e dali, falando o que você tem que fazer, como você tem que se vestir, o que você tem que comer, com quem você tem que namorar. É uma invasão de tudo que é lado, né? Gente palpitando, dando pitacos na sua vida. E eu percebo que isso é extremamente incômodo para a maioria das pessoas e muitas pessoas não sabem como lidar. Uma estratégia interessante, aprendi com a Ali também. Muitas vezes é legal você, às vezes você faz até uma brincadeira com a pessoa, por exemplo, assim, né? A pessoa fala assim, e aí, você não tá namorando ainda? Nossa, mas você já tá na idade de casar, você tem que casar, porque senão você vai ficar velha, vai ficar pra titia, vai ficar solteira. Aí você pode falar assim, ah, eu tô vivendo muitos amores, né? Porque a vida é maravilhosa, a gente tem que amar, né? Então, eu tenho os meus amores, mas eu não enquadro isso aqui na família, tá? Eu tô bem assim, tô feliz. Muito obrigada, viu, pela sua preocupação, mas tô vivendo a minha vida. Quer dizer, você não fala nada com nada, né? Você não falou nada, você saiu pela tangente, né? Viajou na maionese ali, mas não brigou. Também não engoliu o sapo.
Ou quando você dá uma resposta atípica para a pessoa, né? De repente uma resposta inesperada que quebra um padrão, não com raiva, sempre com alegria. Enfim, você dá uma brincada ali com a situação para você reverter a questão, porque muitas vezes a pessoa faz uma pergunta invasiva até com a intenção de puxar um papo, de iniciar um assunto. Mas às vezes a pessoa não tem muita habilidade em fazer aquilo e ela chega perguntando uma coisa invasiva. Não é que necessariamente a pessoa é do mal, a pessoa é cruel, ela é xereta, não necessariamente. Às vezes ela só quer puxar uma conversa, não sabe como começar e já começa desse jeito extremamente tosco, né, invasivo, querendo se meter onde não foi chamado, e às vezes nem é a intenção da pessoa. Então você faz uma brincadeira ali pra quebrar um pouco aquele clima, muitas vezes a pessoa até, nossa, não devia ter perguntado isso, mas não fica aquele clima chato, desagradável. É legal você fazer o espelho também. Ai tia, minha vida tá um pouco parada, mas e a sua? Você tá namorando bastante? Quantos namorados você tem? Como é que tá a sua vida afetiva? Tá transando muito? Como é que tá a vida aí com o tio? Ai, vocês estão aí passeando bastante, estão namorando muito? Como é que tá? Então assim, você devolve pra pessoa, claro, depende da relação que você tem com a sua tia, mas é legal fazer o espelho, devolver a pergunta pra pessoa quando você se sente invadido. Porque assim você não engole o sapo, você coloca um limite, né? Não fica com raiva de você mesmo e consegue tornar a relação saudável, pelo menos naquele momento. Tem também algumas estratégias para lidar com o chefe, mas isso é legal a gente falar num próximo vídeo, senão vai ficar muito longo aqui. Mas basicamente a situação do espelho também dá para usar com o chefe, mas de outra maneira que eu posso falar para vocês num outro vídeo, se vocês gostarem desse aqui. Gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, compartilha com os amigos e se inscreve no canal se ainda não tiver se inscrito. Gente, quero lembrar a todos que no dia 15 de setembro vai ter o Foco no Afeto presencial em São Paulo. Se você quiser participar, se você sentir no seu coração que deve, o link para entrar no grupo tá aqui embaixo. É só vocês pedirem o acesso que eu libero para vocês e lá dentro vai estar o link de compra, tá? Um grande beijo e até os próximos vídeos.